Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Lazinho e estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa última quinta-feira, eu estava no altar ministrando na casa do Senhor e o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, uma revelação e me incumbiu a enviar essa mensagem a toda a igreja, a todos os irmãos, a todos os amigos. E os irmãos sabem que a pessoa que tem o chamado de Deus, ele ouve o que ninguém ouve, ele vê o que ninguém vê. E isso foi o que aconteceu na quinta-feira, o Senhor trazendo esta revelação ao meu coração. E o texto bíblico que eu quero usar como referência é Provérbios, capítulo 28, e versículo de número 13. O texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então os irmãos vejam a profundidade desse texto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida quando nós encobrimos os nossos pecados, quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós adiamos a confissão dos erros que nós cometemos. E o Espírito do Senhor, através dessa palavra, quer falar ao teu coração que você precisa se libertar desse jugo, desse mal, desse peso, confessando os seus pecados, confessando as suas falhas, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e para te ajudar. A primeira coisa que acontece quando nós encobrimos os nossos pecados é a perda de autoridade. Uma pessoa que tem um chamado, que tem um ministério, que tem uma liderança, às vezes até um cajado, outros a liderança na família, um pai, a mãe, um líder, quando ele comete um pecado, não trata, não confessa esse pecado, a primeira coisa que acontece na vida dele é a perda de autoridade. Ele tenta fazer as coisas, mas já não consegue. As pessoas já não ouvem ele, já não obedecem, já não seguem ele mais, porque ele perdeu a autoridade, porque a autoridade é um símbolo de comunhão, é um símbolo também da nossa santificação. E a primeira coisa que acontece é a perda de autoridade. A segunda coisa que acontece quando nós encobrimos os nossos pecados é nós perdemos as forças diante de coisas simples. Às vezes você está acostumado a ministrar na igreja, cantar, pregar, liderar com a família, coisas que você faz com muita simplicidade, com muita tranquilidade. De repente você começa a notar que aquilo é um peso, que você tem que embrenhar muita força para fazer aquilo. E às vezes é exatamente a falta de tratar o pecado que você cometeu. Tira de você as forças e coisas simples se tornam um grande peso, se tornam um grande desafio. A outra coisa que acontece com a gente quando a gente não confessa os nossos pecados é uma tristeza que toma conta do coração da gente, que tratamento médico nenhum consegue resolver, medicação nenhuma consegue resolver, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, todo tipo de apoio psicológico, emocional, não consegue ajudar a pessoa a vencer aquela tristeza que invade o seu coração. Existem tristezas que tomam conta da vida da gente, que são resultados de pecados não confessados. Vai matando a gente por dentro, vai tirando a alegria, o gozo da gente viver, da gente querer sonhar, da gente querer projetar. Existem pessoas que estão afundadas em depressão, deprimidas, angustiadas. E é claro que a depressão e tristeza tem muitos fatores, mas algumas pessoas sofrem diretamente o resultado de pecados não tratados, pecados não confessados. A outra coisa que acontece com a gente, quando a gente não trata os nossos pecados, é o impedimento para o crescimento desejado. Quantas pessoas estavam numa caminhada
numa jornada de crescimento, de prosperidade, de repente cometeu algum tipo de pecado. Sua liderança enfraqueceu, sua autoridade foi embora, suas forças diminuíram e aquele crescimento desejado não é alcançado. Às vezes a família diz, fulano vai ser algo grande. Às vezes a mãe diz, meu filho, olha, eu tive uma visão, um sonho, meu filho vai ser alguém muito especial. E o pecado às vezes atrofia aquele sonho, atrofia aquela caminhada. Pecados não confessados, não tratados, não resolvidos, impedem a realização de crescimentos, de sonhos desejados. Outra coisa que acontece com a gente quando nós não tratamos os nossos pecados é o sentimento de impotência, né? Nós nos sentimos como alguém que não tomou banho. Parece que a gente está sujo diante de Deus, diante do altar, diante da família, diante das pessoas. É uma sensação horrível viver com o pecado escondido, viver com o pecado maltratando a gente, e a gente fica se sentindo impotente, sujo. Parece que todo mundo que olha para a gente está acusando, está identificando a nossa sujeira. É uma sensação horrível, o pecado não tratado, não resolvido, não confessado. Por último, o pecado não tratado, não resolvido, ele produz na gente uma sensação que a gente está adiando o inadiável. Essa é a sensação do pecado não tratado. Você não confessa hoje e adia para amanhã, mas já sabe que amanhã vai chegar e você vai ter que fazer. Ah, mas já tem 5 anos, já tem 10 anos. Recentemente eu recebi no meu gabinete uma pessoa que ela já estava com mais de 20 anos com o pecado que ela havia cometido. E por vergonha, porque tinha um nome, porque tinha uma liderança, resolveu deixar para amanhã. Achou que Deus tinha já esquecido e perdoado. E aqui a gente vai aprender uma lição muito grande, né? Que o tempo não resolve problema de pecado. O tempo não cura. Pode ser 50 anos, 100 anos. O tempo não é responsável para resolver problemas de pecado. O que cura é o problema do pecado. O que resolve essas questões que eu acabei de dizer aqui é a confissão. É abrir o coração, reconhecer, confessar e deixar para alcançar a misericórdia. E essa pessoa que eu ajudei no meu gabinete recente, trouxe para mim uma causa de mais de 20 anos de pecado cometido e não confessado. Chorou bastante, teve que enfrentar um pouco de vergonha, de encarar um quadro que adiou durante muitos anos. Mas chegou a hora que o Senhor disse, não dá mais para você correr. Não dá mais para você fugir. E ele me falou umas palavras que marcou o meu ministério, marcou a minha vida. Diz, pastor Lazinho, eu não aguento mais chorar. Eu não aguento mais tristeza. Eu não aguento mais ver as pessoas crescendo, prosperando e minha vida dando para trás. Eu preciso me levantar. Preciso consertar a minha vida. E eu falei com ele, confessa, deixa, e o Senhor vai te restaurar. Depois desse tratamento, eu estou vendo Deus fazer uma grande obra na vida dele, e ele já se tornou uma nova pessoa, um novo homem. A família o perdoou, a igreja o perdoou, o Senhor o perdoou, e ele está vivendo uma história extraordinária, uma história linda. E na quinta-feira agora eu estava no altar, e o Senhor falou comigo, fala à minha igreja, fala aos irmãos e amigos, que eu quero restaurar vidas, que eu quero estabelecer um novo tempo na vida de alguém. Mas é necessário abandonar, é necessário confessar, é necessário reconhecer os pecados cometidos. Hoje, Deus tem uma palavra ao seu coração. O que está acontecendo com você pode ser resultado daquele pecado que você não confessou, daquele erro que você cometeu e nunca trouxe ao altar do Senhor para ser consertado. E o inimigo se apoderou dessa fraqueza e vem prejudicando a tua vida ao longo de todos esses anos. Mas assim diz o Senhor para a tua vida. Ouça o que o Senhor está dizendo. Não se aprenda ao mensageiro, porque eu sou apenas um vaso, um instrumento. Mas se prenda à mensagem, porque a mensagem que eu estou transmitindo hoje é maior do que o mensageiro. E a mensagem de Deus para você é:
confessa, deixa, porque eu, o Senhor, o teu Deus, tenho misericórdia e tenho ainda prosperidade para o fim dos teus dias. Eu deixei essa palavra de Deus ao coração de todos e estou me sentindo agora alegre, porque estou cumprindo uma missão que Deus me entregou no altar. E o Senhor disse: grava um vídeo, envia para a minha igreja, envia para os grupos, envia para as pessoas, porque tem muita gente sofrendo por causa de pecados não confessados, por causa de pecados não resolvidos. Mas o sangue de Jesus ainda está vertendo, puro. O sangue de Jesus não perdeu a sua eficácia. E ainda hoje tem perdão, tem graça e tem misericórdia para a tua vida. Deus te abençoe e que essa palavra encontre você como um terreno fértil, a fim de que ela possa dar frutos para a glória de Deus. Fiquem na paz.